Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, hora da gente falar de política. Mário Flávio já está aqui e aí eu pergunto, Mário Flávio, vamos ter tempo de falar de tanta coisa que aconteceu de ontem para hoje? Não. Porque teve evento do PL, derrota do governo Lula no Congresso e ainda teve pedido de cassação do Sérgio Moro. É muito assunto mesmo, né? Vamos começar por último, depois você lembrar aí os tópicos, se você esquecer. Uma das piores figuras que apareceram no Brasil nos últimos anos chama-se Sérgio Moro. Ele apareceu de candidato a herói da República para ser uma das figuras de índole, de caráter mais duvidosos que existem. Né? Foi um desastre a saída dele da magistratura para a política. Na política tentou passar por cima do então presidente Jair Bolsonaro para ficar no lugar dele, viu que não dava certo. Aí ia ser candidato a senador, não ia ser primeiro candidato a presidente, não deu certo, ia ser candidato a senador por São Paulo, não deu certo, depois terminou candidato pelo Paraná. E só ganhou a eleição lá no Senado porque pela aquela história da manipulação de pesquisa. Né? Uma pesquisa que saiu colocava o candidato lá da direita em terceiro colocado, sem a menor chance, perdendo para Álvaro Dias. Então naquela história do voto útil, né, todo mundo por causa dessa pesquisa foi para Sérgio Moro. Para Álvaro Dias não ganhar. Resultado, quando as urnas abriram, Sérgio Moro ficou em primeiro, o candidato que era terceiro ficou em segundo e Álvaro Dias ficou em terceiro. Então, enfim. E ontem, né, antes de ontem, aquela votação do Flávio Dino, foi uma vergonha as mensagens que ele trocou. Primeiro ele dá um abraço ao Flávio Dino, cai na risada, e depois ele vai justificar o voto e diz que não vai votar em Flávio Dino. Quando flagram ele combinando o voto com o assessor, dizendo que não pode revelar o voto porque ia ser ruim para ele. Então, a figura que não tem caráter nenhum e só votou a favor do Flávio Dino porque estava de olho justamente na história da cassação dele. E o Ministério Público do Paraná ontem pediu a cassação. Acho que ele vai ser cassado e vai ser ruim para o PT. E uma coisa curiosa, viu? Quem pede a cassação dele é o PL e o PT. É uma ação conjunta. Oxente. Será que é uma figura querida? Plot twist, viu? E o ano passado ele declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno. Foi até uns debates com o Bolsonaro só por questão de interesse mesmo. E sabe o que é ruim pro PT? Porque quem vai assumir o lugar do Sérgio Moro é um bolsonarista de verdade. A vaga dele. Pode ser até a Michelle Bolsonaro. Oxente, porque a vaga, ela é suplente, é? Não, porque a vaga é do partido. E o partido pode, de repente, indicar uma pessoa e pode indicar ela. É mesmo? Não sabia dessa. É uma história. Não é tão fácil assim, mas é uma história. Eu pensava que ele saindo o suplente dele que ia pra vaga. Porque aí caça todo, a né? chapa toda. Entendi. Aí a regra para o Senado é diferente. Não assumiria, e talvez assumisse o segundo lugar, que é o candidato que eu não lembro agora, que é de fato um bolsonarista lá do Paraná, mas talvez o PL disse, não, a gente quer indicar fulano de tal. E talvez a pessoa aceite lá. Entendeu? Enfim, é uma coisa que talvez seja pior. Então, os deputados fazem muita besteira, mas se caçarem o Sérgio Moro, vão fazer algo de bem para a política brasileira, porque ele é uma das piores figuras que apareceu nos últimos anos no Brasil. E essas figuras como essa não podem estar na política, enfim, tem que estar lá fazendo outra coisa, dando palestra, alguma coisa, porque tem gente que vai pagar ainda para assistir isso. Pois é. O segundo assunto seria a derrota do PT lá no Congresso. A desoneração da folha para 17 setores da sociedade, inclusive os veículos de comunicação. Se essa desoneração da folha, por mais que o governo esteja reclamando, ela passasse, ia ser um desastre, né? Do ponto de vista, poderia gerar desemprego, sim. Então você veja que até a base do Lula votou contra ele. E o presidente do Senado avisou, a gente vai votar contra o veto, vai derrubar o veto, e o veto foi derrubado. Porque se isso passa, ia ser um desastre total, né, para o eleitorado, né, o eleitorado não, né, acabei misturando as coisas. Para os trabalhadores. Para os trabalhadores, perdão. Porque as empresas poderiam ter problemas, porque, para você ter uma ideia, que é o eleitorado aumentava também, né? E muito a questão dos impostos, né? E aí essa desoneração foi mantida para o bem das empresas. O governo vai ter que se virar lá, porque o medo deles era que Lula sancionasse e depois viesse uma história de uma pedalada fiscal, como aconteceu com Dilma. Dilma vetou, ou Lula vetou. Então agora é um problema do Congresso Nacional.
E agora o Congresso quer, o governo quer que a reforma tributária seja aprovada e a gente não sabe se vai acontecer. E o terceiro assunto... Fernando Rodolfo, pré-candidato. Ontem à noite, né, daqui a pouco a gente vai trazer uns vídeos no momento da política numa cidade. Fernando Rodolfo ontem foi confirmado pré-candidato, com apoio de Silvio Nascimento, o Anderson Ferreira de muita gente, né? esteve aqui também, o André Ferreira, deputado federal, o deputado federal Pastor Eurico, também o deputado estadual Joel da Harpa, foi prestigiada. Agora, Laís, honestamente, Fernando Rodolfo é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, mas eu vejo dificuldade ainda no eleitorado conservador de votar em Fernando Rodolfo, mesmo com apoio de Silvio Nascimento. O eleitor da direita, ele queria Silvio Nascimento candidato, e não Fernando Rodolfo. Agora, ele vai ter tempo aí para contar com a história, com o apoio de Bolsonaro, ele de repente, ele chegar aí a ter um lugar melhor nessa questão eleitoral. Tem até vídeo de Bolsonaro com ele, né? Tem, rolou um vídeo aí de Bolsonaro com ele. Ontem eu postei no meu Instagram muita crítica aos dois, é mais aquele eleitorado, né, do PT, e o bolsonarista ele ficou meio que naquela, porque quando é um vídeo que envolve Silvio Nascimento, ele vai em peso. Quando é um vídeo que é o Fernando Rodolfo, ele fica mais retraído. Agora o evento é bastante prestigiado, o evento lotou a galeria lá da Câmara Municipal, né, enfim, muitos pastores, muita gente do movimento conservador aqui de Caruaru. Então o Fernando Rodolfo vai ter esse trabalho agora de conquistar esse eleitorado que está desconfiado olhando para ele ainda, está um pouco dividido entre ele e o prefeito Rodrigo Pinheiro. E para encerrar, Laís, dizer que o prefeito Rodrigo Pinheiro estará hoje na Rádio Cidade, 10 horas Renata Torres entrevista ele lá no gabinete dele, depois ele vem para cá para uma sabatina comigo, o professor Marco Aurélio e também o André Santiago. Então a gente vai ter a oportunidade de bater um papo com o prefeito, falar da zeladoria do município e também falar, né, do que diz respeito à política, né? Porque tem duas pesquisas rolando hoje que saem muito da curva daquilo que foi publicado até hoje. As duas pesquisas que foram divulgadas hoje, aí uma pelo IPESP e outra pelo Instituto Opinião, colocando Zé Queiroz na frente de Rodrigo Pinheiro. E não se fala em outra coisa, né, nos grupos de WhatsApp, a não ser nisso. Realmente. A gente vai também ter a oportunidade de falar com o prefeito sobre isso. Tá certo então, Mário. Obrigado. Você hoje comanda o Manhã Cidade e a gente se fala agora no Manhã Cidade. Combinadíssimo.